A América foi inicialmente povoada por povos indígenas. Durante milhares de anos, desenvolveram-se civilizações por todo o continente, tal como os maias, os astecas e os incas, entre outros. Os europeus iniciaram a colonização da América depois da sua descoberta, que resultou da procura de uma rota marítima para a Índia, que era a fonte da seda e das especiarias, produtos que tinham um grande valor comercial no velho continente. O primeiro europeu a se situar nessas terras foi o viking Leif Erikson. Os vikings tinham a tradição de exploração e conquista de novas terras. Leif se empolgou com os relatos de marinheiros que falavam da presença de terras a oeste. Esse viking teria batizado o território como Vinland, a atual região da Terra Nova. A presença dos vikings em território americano não durou muito tempo. A curta estadia teria sido motivada pelos ataques realizados por povos locais chamados Scrannies. Alguns estudiosos sugerem que a saudade da terra natal e as dificuldades de assentamento em uma área isolada seriam hipóteses mais seguras para explicar a curta temporada dos vikings na América. A América foi oficialmente descoberta, excetuando as descobertas vikings, pelos europeus em 1492, por Cristóvão Colombo, numa tentativa de chegar ao Oriente. Na busca do caminho para as Índias, Cristóvão Colombo chega à América. Anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o controle do Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Nos anos seguintes, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputam o domínio do novo continente e sua exploração no modelo do mercantilismo europeu. O novo mundo é meu agora, pois. The new world is mine. Le nouveau monde est le mien. Foi assinado o novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, pois a zona descoberta por Espanha ficava na zona portuguesa, que estabelecia os territórios portugueses a menos de 370 léguas, 1.770 quilômetros a oeste de Cabo Verde, e os espanhóis para além desse meridiano. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que era localizado na zona portuguesa, segundo o novo tratado. Também numa tentativa de chegar à Índia por mar, caminho que já tinha sido realizado anos antes por Vasco da Gama.
Os primeiros 30 anos do domínio português no Brasil, 1500 e 1530, é chamado de período pré-colonial, pois o governo português não traçou um plano de ocupação. Houve um grande interesse pelo pau-brasil. A extração foi predatória, utilizando-se mão de obra indígena, com retribuição de presentes, o escambo. Em 1530, preocupada em perder as terras para os franceses e o fracasso com o comércio oriental, a coroa portuguesa decidiu optar pela ocupação das terras brasileiras. Como rainha de Portugal, eu decreto a ocupação do território brasileiro. A organização era em forma de capitanias hereditárias. O território foi dividido em lotes e concedido a pessoas interessadas e com recursos próprios. 2 documentos regiam o sistema: as cartas de doação e os forais. A carta de doação é o documento hábil de posse. O foral determinava os direitos e deveres dos donatários. Os efeitos foram satisfatórios e apenas 2 prosperaram: Pernambuco e São Vicente. Para consolidarem sua dominação nos territórios americanos, os espanhóis tiveram que travar muitas batalhas contra os habitantes nativos do continente. Os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios Inca e Azteca. Apesar de já estarem em declínio com a chegada dos espanhóis e de não formarem um império com poder centralizado, os maias representaram uma resistência considerável em cada uma das suas cidades autônomas. Toujours qui bat du nord. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, cada um tinha seus próprios interesses, culturas, inimigos e aliados. Os espanhóis exploraram as rivalidades existentes entre os povos indígenas, facilitando assim a sua vitória. Ai, mas esses tupiniquins, hein, estavam falando mal de vocês, tupinambás. Abre o olho, ó. Eles estão querendo roubar as mulheres de vocês também, viu? Abre o olho. Tô avisando. Olha, eu não queria dizer, mas sabe os tupiniquins? Eles estão armando pra cima de vocês, gente. Ó, tô avisando. Eles estão cheios de gracinha. Já me falaram coisa ali, que estão querendo pegar as mulheres de vocês, as crianças. Ó, fica de olho, hein? Abre o olho. A colonização inglesa diferenciou-se em muitos aspectos da colonização exercida na América Portuguesa. Enquanto nas colônias britânicas do Sul, por exemplo, desenvolveu-se uma povoação com o objetivo de gerar desenvolvimento econômico voltado para o mercado interno, a colônia portuguesa desenvolveu uma prática mercantilista com a ambição de explorar as riquezas para serem comercializadas no mercado externo.
As primeiras tentativas ocorreram entre os anos de 1584 e 1587, quando uma expedição comandada por Sr. Walter Raleigh tentou conquistar o território da América do Norte, mas essa expedição foi violentamente derrotada pelos nativos que resistiram à conquista inglesa. Entretanto, em 1607, uma companhia de comércio conseguiu dominar os nativos e fundou a colônia da Virgínia, que foi a primeira região dominada pelos ingleses. As colônias que surgiram desenvolveram características diferentes, tanto na economia quanto na povoação. As regiões localizadas ao sul desenvolveram uma colonização de exploração. Os colonos visavam o lucro de comercialização dos produtos agrícolas, que eram vendidos na Europa. Esse tipo de colonização foi semelhante ao das colônias portuguesas, que eram utilizadas com a finalidade de fornecer riquezas para os colonizadores através, por exemplo, da prática do trabalho escravo. Das regiões ao norte, as colônias de Nova Jersey, Nova York e Massachusetts, por exemplo, desenvolveram um tipo de colonização chamada de povoação. A intenção dos colonos dessa região não era simplesmente de explorar, mas sim de fazer dela um novo local para se morar. Por isso, não houve, nas colônias do norte, uma participação direta da coroa inglesa, uma vez que essa região, por possuir um clima menos propício para a agricultura, não atraiu a atenção dos comerciantes ávidos por lucros. A colonização francesa nas Américas, assim como a inglesa, foi retardatária. Bicho, tá tudo colonizado! Apesar do atraso, os franceses empreenderam na tentativa de colonização nas 3 Américas. Dê um pouco de terra, seus medíocres! Me mostre o testamento que prova que essas terras são somente de Portugal e Espanha. Com o tempo, a França foi perdendo seus territórios por causa dos desastres militares com a Inglaterra. Foi vendendo suas terras americanas para poder equilibrar as finanças internas do país.